Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. E agora tem um assunto aqui importante para a gente falar, que embora não seja referente à nossa corporação, tem nos atrapalhado até hoje, até agora. Mas vamos dar uma relembrada, nós paramos mais ou menos em 1900... Nós estamos falando de 1970, nós terminamos aquela parte da superação e agora estamos entrando na reorganização. Né? E nessa questão da reorganização, alguns aspectos eles acabam se misturando com a parte da superação. Por exemplo, em 1960, você tinha me perguntado por que a gente optou. Nós optamos porque nós achamos que, num determinado momento, embora a gente tivesse garantido a nossa remuneração via União, isso poderia acabar. E, de fato, acabou. Em 1969, saiu o Decreto-Lei número 1015, de 27 de outubro, que modificou a responsabilidade da União em relação àqueles que ficaram lá no Rio de Janeiro ou que retornaram lá. Então, os ministros da Marinha de Guerra do Exército da Aeronáutica, porque era um triunvirato, né, que estava governando o Brasil. Decreto: a responsabilidade da União no pagamento do pessoal transferido para o Estado da Guanabara ou neste reincluído, lembra que em 67, 400 que vieram retornaram. Esses são os que eles consideram reincluídos. Em virtude do disposto respectivamente na Lei 3752, que foi a lei lá de 1960 que nos garantiu que a nossa remuneração seria sempre da União, de 14 de abril, e os decretos-lei 10 e 149, que é o do retorno, são os dois convênios que foram feitos com a Guanabara, passa a regular pelo seguinte: além dos inativos pensionistas referidos no artigo 3º desse decreto, a União pagará, no exercício de 70, a despesa referente ao pessoal militar ativo enquadrado no artigo 1. Então, a partir de 1969, 70, né, porque isso aqui foi já em outubro de 79, a União restringiu o pagamento a determinados grupos apenas, já não pagava mais a todos. Então, além dos inativos e pensionistas, a União pagará, pela Lei 5.700 de 71, que foi editada, no exercício de 70, a despesa referente ao pessoal militar ativo enquadrado. Então, para a gente simplificar, quem estava na ativa continuou recebendo. Quem estava inativo só passou a receber até aquela data. Daí para frente já não ia receber mais. Quer dizer, quem estava na ativa que fosse passado para inatividade não receberia mais pela União. Já teria que receber pelo Estado da Guanabara. Então isso já foi um grande baque lá no Estado da Guanabara. E a partir de 74 cessará a responsabilidade da União pelo pagamento do pessoal ativo. Então, a partir de 74, nem o pessoal que estava na ativa iria mais receber pela União, iria receber pelo Estado da Guanabara. E com relação a isso aqui, em 73, saiu a Lei 5.959, dispõe sobre a responsabilidade da União no pagamento dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro do antigo Distrito Federal, transferidos para o Estado da Guanabara ou neste incluídos e determina outras providências. Então, a partir de 73, praticamente todos perderam o direito de receber pela União. O que a Guanabara fez? Pegou os processos deles e mandou lá para o Ministério da Fazenda.
ou do planejamento, ou fazendo o planejamento. Então, a partir daí, eles foram desligados, a partir de ia para a reserva e era desligado do Corpo Bombeiro. Então, eles não ficaram nem no Corpo Bombeiro do Estado da Guanabara, nem no Corpo Bombeiro do Distrito Federal. E isso se reflete até hoje, porque isso foi revogado pela Lei 5.906, que nós já falamos dela. Por quê? Porque lá naquele artigo diz que eles vão receber pela nossa lei. E além dos antigos bombeiros do Distrito Federal e os que ficaram na Guanabara receberem pela nossa lei, também em 75, quando foram criadas as polícias militares dos territórios federais do Amapá, de Rondônia, de Roraima, eles também passaram a receber pela nossa lei. A polícia militar. Então você vê os absurdos que aconteciam naquela época. Deixa eu ler o trecho que fala aqui. É aqui, ó. Enquanto não se dispuser em norma própria sobre a situação, obrigações, deveres, direitos, prerrogativas e regime de remuneração do pessoal militar, das polícias militares do território federal do Amapá, aqueles que eu já falei, eles passaram a receber pela Lei 5.906, de 23 de junho de 73. A Lei 5.906 era nossa, foi a lei que, depois que nós deixamos de receber pelo CVM, Código de Vencimento Militar, foi a lei própria nossa, que vigorou até a 10486, que é de 2001. Né? Então, nessa lei, os territórios entraram também. Entendeu? Então, isso até hoje causa prejuízo para nós. Por quê? Porque toda vez que vai ter... Quando saiu o Fundo Constitucional, que nós vamos falar nele mais tarde, lá, depois da Constituinte, criou-se um veículo importante para a nossa remuneração, porque o Fundo Constitucional ele automaticamente é reajustado anualmente. Né? Então, sempre nós vamos ter recurso orçamentário, porque é o Fundo Constitucional. Mas eles lá do Estado da Guanabara e dos territórios, não, porque eles recebem pelo Tesouro. Então, quando eles não preveem que essa despesa acontecerá, que isso é normalmente em agosto, setembro, né, do ano anterior, para ser incluído no orçamento, aí não pode mexer no nosso soldo, porque vai mexer no deles também. Então, aí entra tudo aquele negócio de VPI, VPNI para nós. Tá certo? Então, até hoje, nós estamos com soldo lá embaixo e uma situação de dificuldade por causa desses 3 projetos. O que, na verdade, corroborou aquilo que a gente achava lá atrás, que um dia nós não seríamos pagos. E para o pessoal que voltou para o Rio de Janeiro e para o pessoal que ficou lá, a coisa ficou muito ruim, porque eles perderam a identidade. Eles não são mais nem do Corpo Bombeiro, os que ainda estão vivos, que são muito poucos, não são nem mais do Corpo Bombeiro do Estado da Guanabara, nem mais do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Tanto que, eu trouxe até aqui, lá em 2007, eu acho que era o Abud, eu fiz um trabalho para o comandante, mostrando por que aconteceu isso aqui. Por quê? Porque eles começaram a querer voltar para nós, voltar para o Corpo Bombeiro do Distrito Federal e serem enquadrados também no Fundo Constitucional, o que seria mais um prejuízo para nós, porque aumentaria mais ainda o número de pessoas a receber pelo fundo, que diminuiria as possibilidades dos nossos futuros aumentos. Então, como todos sabem, esse trabalho aqui, eu fiz para o Abud contando, é mais ou menos a mesma história que eu estou contando aqui, só que em referência ao pessoal que queria retornar, né? Que foi uma distorção muito, muito grande, tá certo? Então, é um fato que ficou, e que não deu certo, né? Nós até tentamos ajudar o pessoal do Rio de Janeiro, mas no final das contas não tinha como eles retornarem. Já tinha tido a opção primeira da União para o Rio de Janeiro, né? Para o Estado da Guanabara. Depois teve a opção, que não foi opção, para ser aproveitado no Distrito Federal. Depois, os que não quiseram tiveram que optar para retornar. Aí tiveram que ser desoptados, vamos dizer assim, e despromovidos. Agora ia ter outra vez para voltar de novo. Quer dizer, ficava meio complicado. Era um jogo né? de ioiô, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Então, não aconteceu. Bom, então isso aqui corrobora o porquê que na lei 5.906 foi colocada esta questão que beneficiou a eles e prejudicou a nós. Prejudicou porque no futuro nós até hoje não conseguimos mais. Estão pensando em fazer um novo aumento agora. Estão pensando, não sei se vão conseguir. Né? Vai esbarrar de novo nisso. Eu já falei com o pessoal das nossas associações. Vai esbarrar nisso aí. Quando chegar lá na hora, o Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia, vai dizer que não pode porque nós temos recurso, mas o Estado da Guanabara não tem recurso. Eu acho que os territórios já não têm mais esse problema, não. Eles já têm recurso próprio. Agora nós estamos pendentes só do Estado da Guanabara. Embora uma boa parte, ou quase todos, já tenham falecido, mas tem as pensionistas, que até bem pouco tempo era em torno de 12 mil. Quer dizer, tem um peso relativo nessa questão orçamentária. Ok? Então, eu gostaria de colocar isso para o pessoal, se amanhã ou depois tiver que trabalhar em cima dessa questão, saber o porquê. Foi por causa dessa lei e desse decreto, o 1015 e o outro. Bom, então agora vamos falar da nossa realidade de 1972, 73 para cá. Aí nós começamos a trabalhar. Nós perdemos o direito de receber pelo CVM. Ficou resolvido que não, porque a posição do nosso comandante na época, que era o Coronel Haddad, seria então, nós vamos pagar os que vieram, os que optaram do Rio de Janeiro e pelo CVM, pela nova lei. E os que entraram aqui vão ficar pela lei antiga. E nós não concordamos porque nós não queríamos que houvesse mais a divisão da corporação. E aí precisava ter uma lei que suprisse aquela necessidade, que ficou prejudicada porque nós passamos a receber por uma lei revogada. A PM saiu na frente. A PM, em 1970, já fez a lei de remuneração deles, resolveu o problema. Mas nós ficamos atrasados. E com isso, com esse atraso, muita gente começou a querer entrar na justiça e começou a querer mobilizar para derrubar aquilo que nós achávamos que estava errado. E aí veio mais um parecer da Procuradoria dizendo que não, que a PM já tinha resolvido, mas que nós não poderíamos, por causa da questão principalmente da homologia. Né? Porque o pessoal ainda queria ser beneficiado pelo aquele decreto número 9, né? Que dizia que no primeiro provimento de cargos, igualdade de condições, entendeu? Então, a Procuradoria matou aquilo ali e não aconteceu. Até que eu mostrei para vocês um trabalho que eu fiz para o Coronel Holanda, porque nós já estávamos com o Coronel Holanda. E o Coronel Holanda, num almoço, eu sempre almoçava com ele, porque eu estava nessa época no gabinete militar, que era ali no Palácio do Buriti, eu ia ali no quartel central para almoçar. Né? E o Coronel Holanda falou, não, mas vocês falam, mas eu nunca vi nada escrito. Eu falei, não seja por isso. Aí fiz aquele trabalho que eu mostrei. E aí o Coronel Holanda se interessou. E nós fomos conversar com o gabinete militar da Presidência da República, porque o Coronel Holanda era muito ligado lá na Presidência da República. E aí desencadeou uma situação que nos favoreceu, porque foi realmente a criação da nossa lei de remuneração. O problema nosso foi porque nós tivemos que negociar, porque já tinha criado a EGPM, né? A EGPM foi criada em 67, mas começou a funcionar realmente em 69. Então nós tivemos que negociar com a EGPM. E aí ficou claro que eles não iam permitir que nós ficássemos em igualdade de condições com as Forças Armadas. Tudo bem, desde que nós ficássemos um pouco abaixo. E foi o que aconteceu. Então, a partir de 1969, nós ficamos abaixo das Forças Armadas em termos de remuneração. Né? E isso só foi depois igualar lá para 85, 86, mas nós ainda não chegamos lá. Então, a Lei 5.906, ela nos remunerava, mas um pouco abaixo
que foi de 1973, se não me engano, de novembro de 73, 23 de novembro, se não me engano. E aí começamos uma nova briga, que era para voltar a ganhar igual. Então, você vê que isso é igual uma montanha-russa. Sobe, desce, sobe, aí nós ficamos abaixo. Aí veio o Estatuto, né? Veio o Estatuto em 74. Aí no Estatuto, foi dito para nós que nós éramos servidores públicos de categoria especial, denominado bombeiro militar. Já não éramos mais militar, nós já éramos servidores públicos no Estatuto, né? E diretamente e subordinado administrativamente e operacionalmente ao secretário de Segurança. Então, lá que a gente já tinha ficado subordinado ao prefeito, né? Nós já tínhamos sido subordinados ao ministro da Justiça. Depois passamos a ser subordinados ao coordenador dos optantes. Depois voltamos a ser subordinados ao ministro da Justiça. Aí depois passamos a ser subordinados ao diretor do Departamento Federal de Segurança Pública. Depois voltamos a ser subordinados aí passamos a ser subordinados ao secretário de Segurança. Depois ao prefeito, ao secretário de Segurança, quando foi criada a Secretaria de Segurança. Depois ao prefeito do Distrito Federal, depois ao governador e agora ao secretário de Segurança. Então, você vê que era um leão, matar um leão por dia, porque você nunca sabia o que você era. Uma hora você era uma coisa, outra hora você era outra, outra hora você era outra. Entendeu? Então, a gente foi o tempo todo lutando. Mas aí a gente já estava numa situação muito mais confortável, porque operacionalmente a gente estava muito bem, para aquela época, claro, né? Para aquela época. Por quê? Porque nós já tínhamos trazido aquelas 30 viaturas da Alemanha, que eram o que tinha de melhor, o filé do Brasil, né? Nós tínhamos 30... 69, né? Em 68... 70. 69, 70. O senhor foi para lá, né? Para a Alemanha. Para a Alemanha, nós fomos em 69. Porque nós acompanhamos a construção dos carros lá, né? Passamos um mês na Alemanha, rodamos aquela Alemanha toda, né? Menos em Berlim, porque ainda tinha um muro, né? Aí não tinha como passar. Então a gente já estava bem. E com esses equipamentos de boa qualidade, os incêndios que começaram a aparecer em Brasília, a gente deu show. Então a nossa imagem perante a corporação, perante a população e perante até os poderes constituídos ficou muito boa, né? A gente tinha colocado um posto dentro do Congresso Nacional, né? Que funcionou até um determinado tempo, acho que não funciona mais, né? Ali embaixo, próximo ali da chapelaria, tinha um posto de bombeiro com uma guarnição ali permanentemente. Então a gente começou a ter muito acesso ao poder que antes a gente não tinha. E eu, particularmente, eu estava direto no Congresso, estava direto no Ministério da Fazenda, estava direto no Ministério do Planejamento, estava direto na Nova Cap, continuava aquele trabalho todo, em termos de... Menos no Palácio do Planalto, porque aí o comandante ia direto, porque tanto o Coronel Haddad como o Coronel Holanda tinham acesso total e restrito ao presidente da República. Então a nossa situação ficou boa. Não ficou melhor por causa da IGPM, por causa que eles tinham muito preconceito contra nós, ainda, né? Ainda. Eles se achavam numa situação muito superior a nós, né? Por preconceito, porque, na verdade, nós estávamos evoluindo bastante. E aí nós começamos a trabalhar em torno de melhorar a nossa condição, não só de escolaridade, como de relacionamento científico. Começamos a ir para a UNB, porque a gente tinha trazido os professores da UNB, né, para darem aula na nossa escola de formação de oficiais. Então, nós fizemos uma boa relação com o pessoal da UNB, os professores. Então, o nosso pessoal começou a frequentar a UNB. Aqueles oficiais que vieram da escola de formação de oficiais,
praticamente todos foram para a universidade, ou para a UDF, ou para o CEUB, ou para a própria UNB, que eram as universidades que tinham naquela época. Então, o nosso nível acadêmico melhorou bastante. Foi melhorando bastante. E isso deu oportunidade a quê? A que nós tivéssemos um diálogo com uma camada superior da sociedade. Porque antes o nosso diálogo era mais embaixo, né? O diálogo do pessoal antigo era mais embaixo, porque não tinha como eles alcançarem uma posição de destaque na camada superior, que foi diferente conosco. A gente foi em cima. Então, a partir daí, a nossa estratégia era: não somos mais apagadores de incêndio, né? No popular, não somos mais apagadores de incêndio. E aí a gente começou a criar slogan. Eu me lembro que eu criei um slogan: os incêndios acontecem onde a prevenção falha. E o comandante gostou muito, o coronel Orlando gostou muito desse slogan. E toda hora ele falava assim. Aí começou, nos brindes, ele colocava lá régua, chaveirinho: o incêndio acontece onde a prevenção falha. Então isso foi mudando a cabeça, inclusive, do nosso pessoal, né? Porque isso foi incutido, inclusive, para os alunos da Escola de Formação de Oficiais, para os cadetes. Então, a gente, em vez de trabalhar no incêndio... E por que eu me preocupava com isso? Desde aquela frase lá do general, que tinha dito que Brasília não estava sendo construída para pegar fogo, e se pegasse fogo eles construiriam de novo, né? Quando a gente chegou, ainda tinha esse conceito. Não, Brasília não tem incêndio, para que precisa de bombeiro aqui? Não tem incêndio aqui em Brasília, né? O pessoal falava isso, tanto aqui como no Rio de Janeiro. Por que vocês vão fazer em Brasília? Ela não tem incêndio. E não era verdade. Tinha. Só que a proporção era muito menor, é claro, que para São Paulo, Rio de Janeiro, né? E logo em seguida vieram aqueles incêndios do Joelma e do Andraus, e o incêndio da Renner em Porto Alegre. Então ficou muito sensível essa questão de Brasília. Até que teve aquele incêndio que eu falei, né, lá do Ministério da Fazenda, que modificou o quadro e que a gente pôde se rearticular, e nós pudemos argumentar que nós estávamos preparados para apagar incêndio, mas que nós tínhamos que trabalhar para evitar incêndio. O grande trabalho que o Corpo Bombeiro tinha que fazer era no sentido de evitar incêndio, tá certo? Então, isso foi o que aconteceu. Então, tudo que nós começamos a fazer foi no sentido de modificar a cultura anterior, né? A cultura do herói. Herói é uma consequência. Agora, nós temos que ser, antes de ser herói, nós temos que ser profissionais. E para ser profissionais, nós temos que melhorar o nível de escolaridade e o nível de conhecimento científico para trabalhar em cima da prevenção. E nós tivemos a sorte de encontrar o doutor Villanova, que era um técnico, era um especialista em perícia de incêndio, e que veio dar aula para nós, porque a gente inseriu a perícia no currículo da EF, né? E ele veio dar aula para nós. Isso quando? Em qual ano que ele veio? Você lembra mais ou menos? 70, por aí. Né? 60, não, eu acho que ele foi 69, 70, porque foi no terceiro ano. No terceiro ano da EF foi em 70. 70, 71, 72, por aí. Aí ele veio. E aí ele se prontificou, né, a montar cursos para nós de perícia. E naquela época eu já mandei, eu estava no gabinete militar, então eu tinha a possibilidade de fazer alguns arranjos. Mandei o Tavares, Luiz Antônio, eu acho o nome dele. Tavares. Mas o nome de guerra dele é Tavares. Para a Argentina. Para ele, porque a Argentina já fazia perícia de incêndio, porque o Corpo Bombeiro da Argentina era da Polícia Federal. O Corpo Bombeiro da Argentina era federal, mas era conjugado com a Polícia Federal. Aí ele foi para lá e aí a gente começou a desenvolver o trabalho de perícia. Com o desenvolvimento do trabalho de perícia, a gente foi obrigado a estudar. Foi obrigada a se preparar com a física, com a química e com toda a tecnologia daquela época, né? Então isso deu um incremento muito bom para nós. E com isso aí, o doutor Villanova, não sei por que razão, ele propôs que nós passássemos a fazer as perícias. E isso foi inserido nas nossas atribuições, né? Se não me engano, foi na lei de 76, que foi a organização básica,
Na lei de organização básica, aí já vem extinção de incêndio, perícia de incêndio, entendeu? Então isso foi importante e foi um trabalho que foi feito e que teve resultado porque o pessoal comprou essa ideia, né? Comprou, principalmente o pessoal que tinha vindo da época, porque eu falava muito nisso, falava que nós não era apagador de incêndio, que nós tínhamos que trabalhar na prevenção, que a prevenção era mais importante, que nós tínhamos e outra coisa que eu falava muito também, os incêndios começam na prancheta do arquiteto, porque quando... eu tinha alguns memes, né, que eu divulgava, falava, por exemplo, quando eu fazia palestra, eu sempre perguntava, você fez o curso infantil, né? A educação infantil. Você fez o curso primário, fez o curso ginasial, fez o curso científico, entrou na universidade, fez mestrado, doutorado. Em algum desses cursos você ouviu falar alguma coisa sobre combate a incêndio, prevenção de incêndio? Nunca ninguém tinha visto. Eu acho que até hoje. Até hoje. Né? Então, é um desconhecimento total. Então, os arquitetos não têm condição de projetar, e quem tinha projetado Brasília, Niemeyer, né? Niemeyer, que era o grande arquiteto do Brasil. Tanto que eu muitas vezes, eu fui entrevistado e eles me perguntavam sobre a questão do Niemeyer. Então, a minha saída era clássica. Não, Niemeyer é um gênio. E com o gênio a gente não discute. Nós temos que nos adaptar a ele. Ele não vai nunca se adaptar a nós. Então, aí o pessoal aceitava essa explicação. Porque realmente, os projetos todos que tinham sido feitos em Brasília era uma cidade muito perigosa. Muito perigosa. Bom, daí que surgiu uma possibilidade. Veio a lei de organização básica, e na lei de organização básica daquela época tem um detalhe, nós só ficamos com 3 diretorias. Nós só ficamos com a diretoria de pessoal, com a diretoria de finanças, que foi transformada, né, que era a diretoria de contabilidade, passou a ser a diretoria de finanças, e com a diretoria de apoio logístico, que foi transformada de diretoria do material para a diretoria de apoio logístico, certo? E não tinha mais diretoria de saúde e não tinha mais diretoria de serviço técnico. Os serviços técnicos ficaram jogados na 5ª seção do Estado-Maior, porque foi criado o Estado-Maior, que o Estado-Maior não existia. O chefe, ele era chamado de chefe do Estado-Maior, mas a função principal dele era ouvir as praças que eram submetidas a qualquer punição. Então, todas as partes, todo o bombeiro iam para o chefe do Estado-Maior. Então, o chefe do Estado-Maior, aí tinha bombeiro lá no Rio de Janeiro também, né? Lá de Ramos, tinha que ir lá no quartel central para saber se ele ia ser punido ou não. O daqui, se fosse lá do Gama, tinha que vir lá para o quartel central, porque já tinha o quartel central, mas o chefe do Estado-Maior, na verdade, ele não tinha nenhuma participação em planejamento, né? Quando eu fui para a diretoria de apoio logístico, eu vi que tinha essa falha incrível e que o chefe do Estado-Maior da época não ia ter condição de fazer isso, né? Porque ele ainda era daquele tempo dos que vieram do Rio de Janeiro, dos antigos. Então eu passei a fazer essa parte e baseei toda a nossa estratégia em cima dessas premissas que eu estou falando aqui, da prevenção, da educação, da saúde, que não tinha no nosso regulamento, né? Da manutenção, porque a manutenção ficou subordinada, ficou como um centro de manutenção, subordinado à diretoria de apoio logístico. Aí ficou bom porque era eu o diretor de apoio logístico a partir de 75, né? Eu fui para a diretoria em 75, fiquei até início de 78, então ficou na minha mão. Então eu tinha condição de fazer. E como eu tinha muito relacionamento fora do Corpo Bombeiro, e foi uma época em que também o governo federal estava se readaptando na questão administrativa, estava mudando, inclusive, a sistemática de planejamento, né? O secretário de planejamento, e eu tinha um bom relacionamento com ele, e um relacionamento ainda melhor com o coordenador de planejamento, que era com o Marci Eduardo. Então, eles me posicionaram antecipadamente das mudanças que iam ser feitas na proposta orçamentária para o ano de 76. Entendeu? Então, eu fui conversar com o coronel Holanda, né, que era o comandante, e falou: comandante, nós vamos modificar
todo o sistema de orçamentário lá. Não, isso não pode, tem que fazer pela Secretaria de Segurança, porque, como eu te falei, nós passamos a ficar subordinados à Secretaria de Segurança. Você vai pagar a cirurgia. Mas se você tiver um hospital, você vai ter que manter o hospital permanentemente, com fluxo ou sem fluxo. Aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu conversei com os médicos. Na época, todos os médicos eram civis, né? Nós tínhamos contratado. Por que os médicos eram civis? Um outro detalhe. Eram pouquíssimos também, né? Eram uns 5 ou 6. Né? Eram uns 5 ou 6. Era o doutor Avelar, o doutor Luiz Alberto, o Amorim, o João Carlos, o Peixoto